Olá a todos! No vídeo de hoje eu pretendo apresentar uma questão bastante específica sobre a relação entre história e memória. Tanto a história quanto a memória são modos de representação da realidade que tomam como referente o passado. Fatos, processos, situações são representados tanto pela memória quanto pela história. Mas se nós temos esse aspecto em comum entre esses dois domínios, é necessário a gente pensar o seguinte, que existe também uma diferença muito clara. Antes da gente problematizar um pouco essa diferença, vamos partir de uma noção bastante próxima do senso comum. Afinal de contas, o que é que torna a história diferente da memória? É o fato de que a memória, em primeiro lugar, ela é carregada de subjetividade. Ela é carregada de conteúdo emocional, coisa que não acontece com a história. Não é que a história seja objetiva. Muito pelo contrário. Trata-se de um pesquisador, um sujeito, que estuda seres humanos, sociedades humanas no passado, que estuda outros sujeitos. Então, um sujeito que estuda outros sujeitos, a relação sempre vai ser uma relação intersubjetiva. Vai ser um estudo permeado por valores, vai ser um estudo permeado por preconceitos, uma visão de mundo em particular, uma implicação ideológica. O pesquisador ele vai armar a sua narrativa a partir de um determinado enredo, entre um número N de enredos possíveis. Então, nesse sentido, tudo isso altera o conteúdo e o significado da representação do historiador. Então, a representação do historiador, de modo algum, é neutra, de modo algum é objetiva. Mas, feita essa ressalva, a gente pode dizer seguramente que se não existe objetividade, existe ao menos uma pretensão de objetividade da história. Existe um esforço por um distanciamento crítico do historiador em relação ao seu objeto, coisa que a gente não encontra na memória. E aí vejam o seguinte, né? Isso torna a história, na verdade, menos completa do que a memória. A memória é uma forma de representação mais completa do que a história, porque a história ela prioriza o quê? Os juízos de fato, os juízos lógicos. Ao passo que a memória não, ela trabalha com os juízos de fato, mas também trabalha igualmente com os juízos de valor. Esses juízos de valor, eles não são eliminados completamente, mas eles são reduzidos ao mínimo na representação historiográfica, né? E é claro, essa realidade não é uma realidade composta apenas por fatos. A realidade passada é uma realidade na qual as pessoas interagiam umas com as outras e as questões emocionais elas estavam presentes, as questões de valores estavam presentes. Então, o que é um juízo de fato? Um juízo de fato é um juízo, em primeiro lugar, o que é um juízo? O juízo é a união de um sujeito e um predicado, na qual eu afirmo ou nego algo. Um exemplo muito simples. Se eu digo que Júlio César cruzou o Rubicão, eu estou emitindo um juízo. E é um juízo de fato, é um juízo lógico. Por quê? Porque existem duas possibilidades. Ou Júlio César cruzou o Rubicão e o meu juízo é verdadeiro, ou Júlio César não cruzou o Rubicão e o meu juízo é falso. Os juízos de valor, eles são diferentes. Eles dizem respeito a questões éticas e estéticas que dificilmente se encaixam perfeitamente nesses dois compartimentos do falso e verdadeiro. Se eu quiser discutir questões de costumes, né, discutir questões que hoje em dia são polêmicas, como a questão do aborto, a questão da monogamia ou poligamia, se eu quiser discutir a questão da pena de morte, provavelmente, né, vai ser uma discussão acalorada e dificilmente a gente vai chegar a resultados consensuais, ou pelo menos fora da nossa bolha de pessoas que pensam como a gente. Por quê? Porque simplesmente são questões de valores, né? São valores éticos que estão em jogo e as pessoas assumem posicionamentos, assumem pressupostos, elas têm valores diferentes. Tá? Então, o que é o certo? O que é errado? A monogamia é o certo? A poligamia é o certo? Né? Existem sociedades nas quais a poligamia é
não só aceitável, mas é a maneira legítima, a maneira correta de estabelecer relacionamentos conjugais. Na nossa sociedade, né, nós temos o quê? Nós temos uma moral que postula a monogamia. Mas o que é o certo? É a monogamia ou é a poligamia? E a resposta é: não tem certo, não tem errado. Depende daquele que enuncia, depende daquele que ouve o enunciado, depende dessa discussão. A mesma coisa a gente pode dizer com relação aos juízos estéticos. Se eu chego aqui e trago para vocês, por exemplo, um quadro, uma imagem de Portinari e digo: essa é uma imagem bela, esse juízo é falso ou verdadeiro? E a resposta é: nem falso nem verdadeiro. Alguém pode achar bela e outra pessoa achar que não é bela. Então, a beleza em si é algo intangível. Então, nesse sentido, os juízos de valor, eles se prestam muito mal a essas duas categorias do falso e verdadeiro. Tá? E por isso é que o historiador ele não trabalha com elas. Ele busca o quê? Ele busca, né, passar os seus juízos pelo crivo do falso e verdadeiro, pelo crivo da lógica, e nesse sentido, o juízo de valor, se eles não estão ausentes, eles estão reduzidos ao mínimo. Coisa que não acontece na memória. A memória ela é carregada de juízos de valor. Ela é carregada de juízos, né, de enunciados de conteúdo emocional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um trecho de um livro intitulado A Noite. O livro A Noite é um relato de cunho memorialístico. É um texto escrito por um sobrevivente de Auschwitz, Elie Wiesel, que conta muitas das experiências que ele viveu no campo de concentração. E são todas experiências horríveis, são todas experiências traumáticas. Uma em particular me chama a atenção e eu trago aqui para vocês para comentar. Acompanhem comigo. Certo dia, ao voltar do trabalho, vimos montadas na praça principal do campo 3 forcas. Ao redor, os SS com ameaçadoras armas, a cerimônia normal. 3 candidatos à morte, entre os quais o pequeno Pepel, o anjo de olhos tristes. Os SS pareciam preocupados, mais inquietos do que de costume. Enforcar uma criança na frente de milhares de espectadores não era coisa de pouca monta. O chefe do campo leu a sentença. Todos os olhos estavam dirigidos ao menino. Ele estava cor de cinzas, mas quase quieto, e mordia os lábios. A sombra da forca cobria-o completamente. Desta vez, o lagercapo negou-se a servir de carrasco. 3 SS ocuparam essa posição. Os 3 condenados subiram simultaneamente sobre suas cadeiras. 3 pescoços foram envolvidos simultaneamente pelas cordas da forca. Viva a liberdade! Gritaram os 2 adultos. O menino permaneceu calado. Onde está Deus? Onde está Ele? Perguntou alguém atrás de mim. A um sinal do Lagerchef, foram as cadeiras retiradas. Fez-se absoluto silêncio em todo o campo. No horizonte o sol se punha. Retirar bonés, gritou o Lagerchef. Sua voz soou baixa. Nós chorávamos. Colocar bonés. Começou então a marcha diante dos executados. Os 2 adultos não mais viviam. Suas línguas azuladas pendiam fora da boca. Mas a terceira corda não pendia imóvel. O leve menino ainda vivia. Mais de meia hora ficou ele lá pendurado e lutou, frente aos nossos olhos, entre a vida e a morte. E nós tínhamos de olhá-lo no rosto. Ele vivia ainda, quando passei por ele. Sua língua ainda estava vermelha, seus olhos ainda não estavam apagados. Atrás de mim, ouço o mesmo homem perguntar: onde está Deus? E ouvi uma voz atrás de mim responder: lá está ele, na forca. Nesta noite, a sopa teve gosto de cadáver. Então vejam, é um relato forte. Eu digo para vocês, é um texto que mexe comigo. Eu não consigo ler esse texto sem sentir emoções muito fortes.
né? A sensação de uma injustiça sendo praticada, de revolta, de tristeza, né? Enfim, né? São de desespero, né? Então, nesse sentido, é um texto que lida com valores e tem um conteúdo emocional muito forte. E olha que eu já li esse texto dezenas de vezes, mas toda vez que eu volto a ele, ele mexe comigo. Coisa que jamais aconteceu com qualquer texto de natureza historiográfica. E aí, eu pergunto para vocês, por que isso? E a resposta eu já tinha dado antes. O texto da memória, ele é mais completo. Porque ele não exclui ou não minimiza os juízos de valor, ele trabalha ambos, juízos de fato e juízos de valor. E por isso, então, um texto de memória é melhor do que o texto de história? E a resposta é não. O texto de história, ele cumpre uma função diferente. O texto de história, ele se coloca como função, ele tem uma função crítica em relação à memória. Exatamente porque ele busca esse distanciamento e busca se ater aos juízos de fato, ele é mais claro, né, do que os textos de memória. Os textos de memória, em muitas situações, eles se apresentam de maneira confusa. Eu vivi uma experiência, no dia seguinte, essa experiência que eu relato já não é exatamente aquilo que eu vivenciei. Eu já misturo essa lembrança com noções imprecisas. O tempo passa, 10, 15, 20, 30 anos, essas lembranças elas vão estar mais diluídas ainda. Nesse meio tempo, eu vou ouvir histórias sobre o fato. E eu vou misturar essas histórias que eu ouvi junto com as coisas que eu vivenciei. E essas lembranças vão estar cada vez mais confusas. E nesse sentido, o que acontece? Eu produzo uma representação carregada de sentimento, mas ela é imprecisa. E é nesse sentido, então, que o relato historiográfico ele busca se ater aos juízos de fato e se coloca como instância crítica da memória. E eu acho que a história cumpre uma outra função, mais importante ainda. Ela se coloca como instância crítica da memória e se coloca como crítica também a representações de má fé pretensamente objetivas, pretensamente historiográficas, mas que são feitas, de modo equivocado e de modo equivocado de má fé. E já que a gente tem esse texto de um sobrevivente do Holocausto, nada melhor do que a gente lembrar, por exemplo, o revisionismo do Holocausto operado por autores como Roberto Faurisson. Roberto Faurisson, ele nega a existência das câmaras de gás. Mas nega com base em quê? Veja o raciocínio dele. Não existem vestígios materiais das câmaras de gás. Por quê? Porque foi tudo destruído. Não existem testemunhos da existência das câmaras de gás. Por quê? Porque ou poderiam ser as vítimas, que estiveram nas câmaras de gás morreram, não podem testemunhar. E os soldados nazistas, eles não querem se comprometer com os crimes que eles perpetraram e eles também não vão testemunhar. Então, na ausência de testemunhas e na ausência de provas materiais, o fato não existiu. O que é uma grande idiotice, claro. Tá? A existência do fato é uma coisa, a existência de provas é outra. Tá? A não existência de provas não anula o fato. Mas pior ainda, as provas existem. Existem provas materiais, existem provas testemunhais. O nome de Shlomo Venezia me vem à mente. Então, nesse sentido, existem, e é uma representação de má fé. Mas quem é que aponta os erros? Quem é que diz que é uma representação de má fé? Quem é que diz que é uma representação equivocada, e com fins escusos? É uma história bem conduzida, com uma metodologia rigorosa e com uma fundamentação teórica consistente. E é isso que distingue a memória da história. A história ela tem essa função crítica, muito importante, principalmente nos dias de hoje, nos quais a gente vai encontrar tanta desinformação propagada pelas redes sociais,
né? Tantos negacionismos, negacionismo do Holocausto, negacionismo da ditadura, negacionismo da escravidão e assim por diante, tá? E é nesse sentido, então, que a história se coloca como um campo de conhecimento extremamente importante. E é claro, na minha opinião, o mais importante de todos. É isso, a gente vai esclarecer essa questão e aprofundá-la mais ao longo das nossas aulas. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.